Olá a todos e todas, hoje vamos falar sobre um texto muito importante na história do marxismo, as teses sobre Feuerbach. Tese 3 agora, né? Então a gente estava falando, né, desses problemas do Feuerbach e agora a gente vai entrar uma questão interessante, que é a questão da educação. Vamos lá, vamos para a tese 3, né? A doutrina materialista da mudança das circunstâncias e da educação esquece, rapidamente a gente lembrar aqui, né, para não esquecer, já que a palavra apareceu no texto, que a doutrina materialista que ele está se referindo aqui não é a doutrina materialista do Marx, né, é a doutrina materialista anterior à do Marx, portanto, mais a do Feuerbach, né, sem dúvida aí colocada no texto. Então, vamos voltando ao texto. A doutrina materialista da mudança das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias devem ser mudadas pelas pessoas e o próprio educador deve ser educado. Esse ponto é muito interessante. Por quê? Existe um discurso na sociedade, né, no senso comum, de que a educação, ela por si só tem um poder transformador. Isso coloca no papel do professor um certo peso desproporcional às suas capacidades, né? Por quê? Como o Marx está colocando ali, quem educa os educadores, né? Então, assim, como é que um sujeito que foi educado na forma social com que a gente tem hoje, ele vai conseguir por si só, sem ter uma profunda reflexão sobre isso, sem ter uma relação diferente com a realidade, diferente com a realidade, ele vai conseguir criar uma educação transformadora, como se a educação tivesse um poder místico de transformação da realidade por si só, né? Então, esse é um ponto muito interessante da crítica que o Marx faz a essa tese, né, desse materialismo pré-dialético, digamos assim, coloca aí que hoje ainda é muito perceptível no senso comum, né? Então, ela deve, né, a educação, por isso, separar a sociedade em duas partes. Olha aí como é interessante. Uma das quais está acima dela, né? Ou seja, dela realidade, né? Então, ou seja, a educação como acima da realidade. É justamente isso, né? Como a educação tivesse um poder de transformação da sociedade para além, né? Numa hierarquia superior à da realidade. A coincidência de circunstâncias mutáveis e atividade humana ou automudança só pode ser concebida e racionalmente compreendida como prática revolucionária. Ou seja, mais uma vez o Marx apontando aí a necessidade da prática para a transformação social, né? Sem a prática não há transformação, né? Então ele está falando a coincidência de circunstâncias mutáveis, né? Ou seja, de transformação e atividade humana, ou automudança, né? Então automudança, a mudança do próprio ser humano, né? Que ele coloca ali como Selbstveränderung, né? Ou seja, autotransformação, né? Só pode ser concebida e racionalmente compreendida como prática, né? E como prática revolucionária. Marx o tempo todo aponta para isso, né? Então, é um texto, como a gente já viu, é um texto que foi escrito sem intenção de ser publicado, é uma anotação nos cadernos do Marx. Mas você vê que nesse momento é muito interessante como a palavra revolucionária aparece o tempo todo. Isso não é à toa. Nesse momento o Marx começa a mudar a sua forma de pensamento, né? A gente já viu que esse texto é um texto de ruptura. Então o Marx anterior a esse texto é um Marx que ainda não ainda não aderiu ao comunismo, ainda não aderiu à revolução. É um jovem que é um jovem liberal radical, digamos assim. Então ele é um radical, é um liberal mais extremado, mas ainda não propõe uma transformação social. E a partir desse momento, em 1845, ele está querendo já propor uma transformação social. Ele já fala mais que a ordem burguesa já não vai atender mais aos anseios da humanidade. Então é necessário uma revolução. E aí a palavra revolução, revolucionária, aparece o tempo todo no texto, né? Lembrando sempre que é um texto que ele escreveu para ele mesmo, né? Então ele está sempre reforçando essa ideia de que, olha, só uma revolução social pode transformar as coisas. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you.